15, a partir do verso de número 16, nós vamos ler apenas 2 versos, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor esse privilégio que nós temos, ó Deus, de participar desse momento aqui, que é o culto, de podermos nos reunir com outros crentes e juntos, ó Deus, entoarmos louvores, abrir o nosso coração para o Senhor e meditar também na Tua palavra, nas coisas referentes ao Teu reino. Nós pedimos em nome de Jesus que nos conduza nessa noite e fale ao nosso coração com aquilo que precisa ser dito aqui hoje. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, como eu já falei, nós vamos nos reunir na próxima semana. Nós estaremos reunidos ali no sábado, domingo, segunda e terça, ou seja, são praticamente 4 dias, 2 inteiros e 2 pela metade, onde nós estaremos ali no acampamento de carnaval. E é muito comum nessa época pré-carnaval de a gente ligar a nossa televisão e a gente ouvir sobre eventos pré-carnavalescos, de coisas que já vão acontecendo antes do dia. E hoje a nossa reflexão tem como justamente esse objetivo. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aquilo que vai ser trabalhado também lá no acampamento de carnaval. É claro que aquilo que será dito lá não será dito com tanta profundidade, porque eu certamente não terei a igreja toda lá presente. E são conteúdos que eu gostaria muito que a igreja conseguisse captar isso e conseguisse introduzir isso na sua vida e no seu dia a dia. Então, nós vamos provocar essa discussão, nós vamos começar a falar disso no acampamento de carnaval e vamos derramar essa fala, esse conhecimento ao longo dos nossos encontros aqui, né? Então, hoje a nossa reflexão, ela tem como objetivo falar previamente disso que vai ser tratado. Então, o nosso objetivo no carnaval é falar sobre vida discipular. E o que é a vida discipular? Quando a gente fala de vida discipular, o que nós estamos falando? O que é o processo de discipulado? É justamente esse processo de transmissão acerca do conhecimento que se pode ter do nosso Deus. Então, nós queremos trabalhar justamente isso. Nós queremos falar da vida discipular da família e da igreja, desse processo de nós sentarmos com outras pessoas, com os nossos familiares, e transmitirmos para essas pessoas aquilo que nós conhecemos e que pode ser conhecido de Deus, que nós encontramos revelado na palavra dele, nas Escrituras Sagradas. Então, hoje nós vamos falar de discipulado, e eu quero conversar um pouco sobre esse tema. Aliás, eu já disse aqui em outros cultos que esse é um tema, discipulado e família, que nós vamos falar durante todo o ano. É um tema que nasceu no meu coração no ano passado, isso já vem me incomodando há algum tempo, e esse ano de 2024 eu entendi que era isso, é sobre isso que nós temos que falar aqui na nossa igreja. Então, para falar desse tema de discipulado, eu quero introduzir, falando um pouquinho de uma experiência que nós temos, às vezes, na nossa própria vida. Eu não sei quanto a você, mas é muito comum a gente encontrar pessoas que a gente já não vê há muito tempo e, às vezes, nós pensarmos ou então até falarmos o seguinte: poxa, como essa pessoa mudou. Eu tenho certeza de que se eu encontrasse hoje uma pessoa que conviveu comigo na minha juventude, na minha adolescência, naquele período ali dos meus 14 anos até os 21 anos de idade, elas diriam para mim hoje: moça, você mudou muito. É claro que elas vão dizer: você mudou fisicamente, poxa, você tinha mais cabelo, agora você não tem, você não tinha barba, agora você tem, você parecia mais novo, agora você já parece meio caidinho e tal, então sua aparência física mudou. Mas muitos também diriam: poxa, você é uma outra pessoa. A maneira como eu te conhecia, a imagem que você transmitia para a gente, e agora você está aí ensinando a Bíblia, você é um pastor, você lida com pessoas. Nossa, eu não esperava que a vida te levasse para esse lugar. Isso nós ouvimos falar das pessoas.
Então, e eu sei disso porque, a despeito de eu não encontrar muitas pessoas antigas na minha vida, as redes sociais fazem com que aquilo que nós nos tornamos hoje chegue ao conhecimento dessas pessoas, não é? E isso acontece porque, diferentemente de Deus, que é imutável, nós, seres humanos, somos mutáveis. Um dos atributos mais confortantes de Deus que a gente vê nas Escrituras Sagradas é a sua imutabilidade. E como isso é confortante para nós. Então, quando nós lemos nas Escrituras grandes promessas de Deus, quando nós olhamos e lemos nas Escrituras sobre palavras como a que Jesus um dia vai voltar, ou sobre o amor de Deus ao nosso respeito, as misericórdias de Deus, ou seja, as promessas de Deus, quando a gente lê isso e a gente sabe que Deus é imutável, isso conforta o nosso coração, isso traz para a gente segurança. Você imagina se Deus mudasse de ideia o tempo todo? Você imagina se Deus pensasse como eu e você? Se hoje Deus estivesse cheio de proposta para a sua vida e, de repente, amanhã já não tem mais. Se hoje Deus estivesse super empolgado com a sua igreja e, de repente, daqui a um mês, ele já não tem mais essa empolgação toda com a sua igreja, ele está desanimado porque alguém fez alguma coisa que não devia, porque uma igreja ou outra não está dentro daquilo que ele planejou para a igreja, não é? Mas Deus não muda, mas nós mudamos. Nós mudamos. Um dia nós estamos firmes na fé e no outro nós podemos vacilar. Um dia nós somos uma pessoa que tinha uma característica rebelde, nós fomos pessoas rebeldes, mas de repente alguém encontra você anos depois e aí diz para você, nossa, como você mudou, talvez você encontrou o Evangelho poderoso de Jesus chegou ao seu coração e você hoje é uma outra pessoa. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 4, ele disse o seguinte, eles quem? Essa carta, quando foi escrita, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para que ela fosse lida nas igrejas do que era chamado no mundo antigo de Ásia Menor. E aqui, nesse contexto, nessa região, havia uma perseguição muito grande. Mas não era uma perseguição, por exemplo, como acontecia em Roma. A perseguição de Roma era uma perseguição sanguinária, era uma perseguição de morte, eram crentes sendo colocados nas praças, envoltos em panos e untados com óleo e servindo de iluminação em praça pública. Eram crentes que eram levados para o Coliseu para divertir romanos. Então, feras comiam essas pessoas, matavam essas pessoas. Eram pessoas cujo sangue enchiam as vielas que corriam a cidade de Roma. O sangue de muitos crentes passava pelas vielas da cidade de Roma. Mas a perseguição da Ásia Menor era diferente, era uma perseguição social. Então, quando Pedro diz, eles acham estranho, ele estava falando justamente dos vizinhos dos crentes. As pessoas que anteriormente conviviam com essas pessoas, as pessoas que caminhavam junto com elas, mas um dia elas se converteram. E agora as pessoas continuam olhando e falando, poxa, é estranho porque vocês não se lançam como eles na mesma torrente de imoralidade, ou seja, você andava comigo, você fazia as coisas que eu fazia, nós íamos para a balada junto, nós bebíamos juntos, nós participávamos de algumas festinhas imorais juntos, a nossa vida era uma só, não tinha diferença. Agora você conheceu Jesus, você mudou. E eles começam então, quando Pedro diz que eles insultavam os crentes por conta dessa mudança de mente, essa ideia do insulto aqui, é como se Pedro estivesse dizendo assim, existe uma pressão social para que vocês mudem. As pressões sociais fazem isso com a gente. Ela nos leva a uma mudança. Então Pedro estava se referindo às pressões que os crentes estavam sofrendo
por parte do mundo à sua volta em relação à sua fé. Ou seja, ele já sabia, ele já estava preparando para que eles não mudassem a sua posição, a sua conduta, a sua profissão de fé diante da cobrança da sociedade sobre a vida deles. Pessoas mudam, pessoas largam a fé por conta das pressões sociais. Pessoas têm dificuldades de se posicionarem firmemente com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por conta das pressões sociais. Pessoas têm dificuldade de se posicionar em princípios e valores e negociam esses princípios e valores em função das pressões sociais. Então é muito comum, às vezes, você ver pessoas que você conhece até dentro da própria igreja, essas pessoas entram aqui, a gente olha e aqui todo mundo tem uma visão muito boa do outro, né? Eu não sei se você já reparou, a asa do teu colega de banco aí não está te incomodando, não? Você já viu que em cima da cabeça dele tem um troço luminoso? Né? Parece que todo mundo dentro da igreja é anjo, é perfeito, não é verdade? Mas como é a vida das pessoas fora daqui, é uma coisa mais complicada. E muitas pessoas, a despeito de entrarem num lugar como esse, professarem, cantarem uma fé em Jesus Cristo, quando elas vão lá para fora, elas negociam. Às vezes, para serem aceitos, o jovem, ele está aqui dentro da igreja, nós olhamos para ele e vemos, poxa, que bênção aquele jovenzinho. Mas quando ele chega na escola, quando ele chega na faculdade, até para ser aceito pelo grupo, ele negocia os seus princípios, ele negocia a sua fé, não é? Então, as pressões sociais, elas trazem esse aspecto de mutabilidade na vida das pessoas. E Pedro sabia disso, por isso que ele tenta preparar aquele povo para isso. Olha, vai ter pressão, cuidado para você não mudar, não é? A sua maneira de ser. E é por essa razão que Paulo diz para os crentes, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que eles não deveriam se amoldar conforme o mundo à sua volta. Essa palavra de Paulo, ela é extremamente poderosa, porque ela traz a ideia, por isso que muitos crentes brincavam nas brincadeiras cristãs, diziam assim, o sujeito é o crente bully. Já ouviu falar no crente bully? É o crente de pouca fé, né? Esse é o crente chuchu. O que é o crente chuchu? Pega gosto de tudo que está à sua volta. Onde ele está, ele pega a característica daquele lugar, não é? E tem o crente gelatina, pudim, que ele fica de acordo com a forma que você coloca ele. Se a forma é redonda, ele vai ficar redonda. Se é quadrado, vai ficar quadrado. E por aí vai, não é? E o que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2 é justamente isso. Olha, cuidado para que você não assuma esse formato, não é? Você é um crente em Cristo Jesus, você é uma pessoa bíblica e, de repente, você vai para os lugares, você vai viver a sua vida, não é? E as pressões são tantas e as ofertas são tantas que você vai, então, tomando a forma do mundo à sua volta. Isso aconteceu com o povo de Israel quando eles entraram em Canaã. Nós estamos vendo isso às quintas-feiras no livro de Juízes. O povo de Deus tomou a forma dos cananeus, não é? A boa notícia disso tudo é que nós também podemos mudar de forma positiva. A gente não só muda de forma negativa, nós podemos mudar positivamente. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que mudaram para melhor depois que elas encontraram o Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, nós temos a história de Maria Madalena, uma mulher possuída e um espírito de prostituição também sobre a sua vida, e quando ela encontra Jesus, ela se torna uma das grandes parceiras do ministério do Senhor Jesus. Nós temos aquele filho, aquela história daquele filho pródigo, que ele sai da casa do pai, ele vai gastar toda a sua herança, e depois ele chega num momento de ruína da sua vida, ele se arrepende daquela atitude, ele pede para voltar para casa, o seu pai o recebe de braços abertos, e nós temos ali uma vida mudada naquele momento, né? Nós temos a história, por exemplo, de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e quando ele encontra Jesus, ele se torna um novo homem. Nós temos a história de Mateus, um dos evangelistas aí da Bíblia, que também era um cobrador de impostos, um sujeito completamente malquisto na sociedade judaica daquela época, não só porque estava se aliando aos romanos, mas porque enriquecia em cima do imposto que era cobrado das outras pessoas, do seu próprio povo. Mas um dia ele encontra Jesus e ele se torna uma outra pessoa.
Foi o caso do apóstolo Paulo, que era um perseguidor dos cristãos e fazia essa perseguição em nome da religião. Achava que estava fazendo o que era certo. Então, Paulo tinha o seu coração em Deus, a sua mente em Deus, desculpa, mas o coração não. Até que um dia ele encontra Jesus, ele sai numa missão para pegar crentes, para aprisionar crentes, e ele encontra Jesus no meio do caminho e ele se torna o grande apóstolo Paulo que nós conhecemos. Então, as pessoas também mudam para aquilo que é bom. E além de nós sermos pessoas que mudam, ou seja, pessoas mutáveis, nós também somos pessoas muito influenciáveis. Daí você vê o tanto que cresceu os chamados influencer, não é? São pessoas que influenciam as nossas escolhas. Você nem percebe, mas quando vê, você está almoçando no restaurante que um influencer disse para você. Hoje mesmo eu falei para a Paula, Paula, tem uma influencer aí em Pouso Alegre que postou uma hamburgueria que, ó eu sendo influenciado pela escolha de uma outra pessoa, não é? Então, os influencers estão aí para nos influenciar. Por que isso acontece? Porque nós somos pessoas influenciáveis. Então, o que vamos almoçar, onde vamos comer, o que vamos vestir, a marca de roupa que nós vamos usar, nós muitas vezes estamos sendo influenciados e nem percebemos essa influência. Você não está com a roupa que você está hoje porque saiu de trás da sua orelha. Certamente você foi, de alguma forma, direta ou indireta, a assumir esse estilo de roupagem que você usa, esse tipo de roupa que você usa, essa cor de roupa, esse tipo de penteado de cabelo, esse corte de cabelo. Não é? Isso tudo são influências de outras pessoas. Mas, da mesma forma, nós também sofremos influências que são espirituais. Então, nós ouvimos sobre o que crer, sobre conceitos de Deus, sobre conceitos de moralidade. Então, é muito comum, muitas vezes, você criar o seu filho na igreja, você traz ele para cá desde pequenininho. Você não investiu muito discipulado na sua casa, você não sentou muito com ele para conversar sobre as verdades espirituais. Aí, um dia, ele começa a ir para a escola, ele está com 12, 13 anos, e ele começa a entrar na sua casa com muitas dúvidas, e ele começa a levantar um monte de coisas sobre Deus que você não consegue nem responder. E a primeira coisa que você fala para ele é o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar com o pastor, não é? E o pastor fica com aquela batata quente na mão o tempo todo, né? E o filho perguntando, e ele questionando, e ele começa a dizer: não, mas eu ouvi sobre isso que é diferente disso que o senhor fala. São as influências. Eu vi um post hoje, eu não sei se um vídeo, não sei se isso é fato, né? Mas a cidade de Maricá, minha mãe mora em Maricá, muitos anos. Sei lá quantos anos, 20 anos, né, meu Deus? Saiu, foi para Niterói, agora voltou para Maricá de novo. A cidade de Maricá, ela é governada praticamente por um único partido político. Os ônibus são de graça, é bem dominante isso. E agora, o que está acontecendo nas escolas municipais, né? O ensino das religiões de mistérios, afro, não é? Então, a professora lá, a representante espiritual daquela determinada religião, ela leva uns bonequinhos, leva uns tamborzinhos, mostra como aquilo funciona. O que é isso? É um tipo de influência sobre a outra pessoa. São influências espirituais que vão nos ensinando e nos mostrando como é que realmente se vê Deus, enfim, no que crê, os conceitos de moralidade, o que é certo, o que é errado, e os nossos filhos começam a subjetivar aquilo que é objetivo na palavra de Deus. Então, nós começamos a questionar a própria Bíblia, nós começamos a questionar o amor de Deus, as ordens de Deus, as ordenanças do Senhor. Tudo isso passa a ser questionável porque nós somos influenciáveis. E, inevitavelmente, nós e nossos filhos seremos influenciados por alguém ou por alguma coisa. Paulo, quando escreveu 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, ele disse assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí vem aquela decepção, às vezes, para o pai. Criou o filho com iogurte espiritual.
trouxe para a escola bíblica, ele foi embaixador do rei, ele foi mensageiro do rei, ela foi mensageira do rei, né? Todo domingo vinha para a igreja, aquela coisa, tudo certinho, de uma hora para outra, é quase um ateu. Entra dentro da sua casa, critica a sua fé, fala mal de Deus, vira a cabeça completamente de cabeça para baixo, em função de quê? Influências que nós sofremos. Nós somos influenciados. E Paulo está falando justamente em 1 Coríntios 15, 33 sobre influências. Criamos os nossos filhos com um padrão elevado de caráter, de ética e de moral. Nós podemos ensinar a eles o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim ele pode ser influenciado e os seus ensinos podem ser corrompidos. Quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de uma poderosa ferramenta de influência. Quando nós estamos falando de discipulado bíblico, é uma ferramenta poderosa que Deus disponibiliza para a gente. Uma influência pode mudar a vida de uma pessoa para melhor. Um discipulado pode transformar a vida de uma pessoa. E por que isso acontece? Porque quando nós discipulamos uma pessoa, nós estamos influenciando ela com o poderoso evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos influenciando com coisas da nossa cabeça, do nosso coração, mas a influência é o poderoso evangelho de Jesus. Paulo, escrevendo Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho transforma pessoas. Então, quando nós falamos em discipulado, nós estamos falando em influenciar pessoas com o poder do Evangelho do Senhor Jesus, a fim de levá-las a Cristo e ajudar essas pessoas a crescer em Cristo Jesus. E a gente deve fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos sentar com eles e conversar com eles sobre o poder do Evangelho. Nós podemos fazer isso com amigos. Nós podemos fazer isso com pessoas que estão começando na fé. Isso foi uma palavra que eu dei na minha classe de escola bíblica dominical hoje, falando um pouquinho sobre discipulado e eu falando sobre aqueles que começam na fé. Às vezes a pessoa chega aqui, nós recebemos a pessoa, o pastor batiza a pessoa está aqui dentro. Precisa de uma outra pessoa antiga na igreja que tenha a visão de identificar, de chegar e de falar para ela: eu já sei que você converteu, eu já sei que você foi batizado, agora eu quero te ajudar a andar com Cristo. Isso é discipulado, esse é o nosso trabalho. A gente precisa fazer isso com um filho, com um amigo, com pessoas que estão começando na fé. Esse é o trabalho de uma igreja. Isso é ser uma igreja. Esse é o nosso trabalho. Todo o trabalho de uma igreja é voltada para o próximo. Esse é o discipulado. O discipulado nos tira de nós mesmos e nos direciona para outra pessoa. E talvez seja esse o ponto mais nevrálgico da vida de muita gente dentro da igreja, que é renunciar aos seus interesses dominantes e olhar para outra pessoa. Eu preciso caminhar com essa outra pessoa. A gente falava sobre oração na minha classe hoje lá embaixo, e eu levei eles a refletir um pouco sobre o conteúdo das suas orações. Nós somos egocêntricos até quando nós oramos. E o discipulado diz para nós: sai de si mesmo e olha para o teu próximo. Olha para a pessoa que está caminhando. Não é? E talvez por isso, Jesus, por ser tão difícil, essa mudança de visão, de a gente sair da nossa zona de conforto, dos nossos interesses dominantes e olhar para o outro, talvez seja por isso que Jesus falou, né? Mateus é que escreveu isso, lá em Mateus capítulo 16, verso 24. Se você quer me acompanhar, você precisa negar a você mesmo. Você precisa tomar a sua cruz. E você precisa me seguir. Você precisa caminhar comigo. Esse foi o ministério de Jesus. O discipulado foi o ministério de Jesus. E é o ministério que Jesus confiou aos seus discípulos. Isso é ser igreja.
Então, quando nós reduzimos a nossa vida a idas e vindas à igreja, a gente não olha para o lado corretamente. Não é que a gente nunca olhe, mas não vai ser como a Bíblia manda a gente olhar. Talvez a gente faça uma campanha como essa aqui, ó, né? Tá aqui, vai ficar aqui para o pessoal da ação social tirar, né? E organizar isso. E aí você pensa, puxa vida, uma vez no mês, no dia da ceia, eu vou levar um donativo lá para a igreja, e na sua cabeça, no seu coração, você pensa assim, fazendo isso, eu estou ajudando uma outra pessoa. É claro que você vai estar ajudando uma outra pessoa, mas não como a Bíblia diz para você ajudar a outra pessoa. Quando a Bíblia diz para a gente olhar para o próximo, o olhar é muito maior. É aquela ideia da gente caminhar junto com esse próximo. É aquela ideia da gente entender o lugar desse próximo. É aquela ideia de nós aplicarmos a palavra de Deus na vida dessa pessoa. Esse foi o ministério de Jesus. E é o ministério que Jesus transfere para a sua igreja. Então, discipular é uma das grandes oportunidades que Deus deu para a gente cumprir um dos maiores mandamentos bíblicos. Amem ao teu próximo como a ti mesmo. Para você entender o valor do discipulado para uma igreja, pensa no início do cristianismo, ok? O início do cristianismo. Nós vamos lá bem no começo, bem em Jesus. Jesus um dia acordou e pensou assim, hoje eu vou começar o meu discipulado, o meu ministério. Acordou, despediu da mãe dele, já passei aí um tempão, já estou preparado, vou procurar João Batista. E ele vai lá no deserto, João, e aí, Joãozinho, beleza? Beleza, Jesus, primão, aí, João, me batiza, vamos começar a trabalhar a partir de hoje, a partir daquele momento. Não houve nenhum trabalho de marketing para começar o cristianismo. Não houve o lançamento do cristianismo numa igreja, no templo. Vamos falar lá com a liderança judaica, vamos montar o culto para a gente começar a falar de cristianismo. Não aconteceu isso. Não houve uma panfletagem na cidade para o lançamento de uma visão. Também não aconteceu isso. O cristianismo surge a partir do encontro entre pessoas, para transmitir para essas pessoas os planos redentores de Deus para a humanidade. Foi assim que surgiu o cristianismo. Ele não surgiu com o lançamento de uma proposta. Ele surgiu com pessoas se encontrando. E ao se encontrarem, havia uma transmissão dos planos redentores de Deus. Muito do cristianismo hoje se tornou em vou à igreja buscar uma bênção. E a gente até canta, vê se você sabe cantar comigo. Vou buscar uma bênção Jesus tem o quê? Ninguém conhece, é muito antigo, né, Wesley? Ou então eu estou muito desafinado, na verdade. Você que guarda essas músicas antigas aí, né? Vou buscar uma bênção Jesus tem para dar. A gente até canta isso. Então a gente vem para a igreja fazer o quê? O que a musiquinha está ensinando para a gente. Buscar uma bênção. Reduzimos o nosso cristianismo a isso. Ou vou lá na igreja buscar uma palavra de conforto ou de encorajamento. Agora, veja bem, vamos olhar para dentro um pouquinho. Vamos olhar para a realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é crente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você define a sua vida cristã? Que palavra você consegue reduzir a sua prática de vida cristã? Como é que você reduz isso? Como é que você define? Como é que você conceitua a sua vida cristã? Presta atenção no que eu vou te dizer hoje. O que eu vou falar para você agora é muito sério, você não vai ouvir muito por aí. Nós podemos nos reunir aqui todo domingo. Podemos ter organizações funcionando muito bem. Os jovens, as crianças, a EBD, as mulheres, os homens, tudo no padrão, tudo bonitinho. Música boa, palavra boa. A gente pode investir muita energia em muitas atividades. E, pasme, mesmo assim,
a gente não ser conceituado ou definido como igreja à luz do Novo Testamento. É estranho isso, mas é verdade. Agora presta atenção. A gente pode reunir aqui uma vez na semana. Vamos tirar todas as organizações. Vamos tirar até a música boa. Amém, Lucas, ou não? Não. Mas vamos tirar hoje. Hoje não vamos tirar. Vamos tirar a música boa. Vamos tirar toda essa estrutura que a gente tem. E nós vamos reunir aqui uma vez na semana, durante 2 horas. E vamos conversar sobre o Evangelho. E os outros 6 dias da semana, nós vamos encontrar com pessoas para falar do que nós estudamos aqui nessas 2 horas por semana. E fazendo isso, nós vamos nos parecer mais com uma igreja à luz do Novo Testamento. Que loucura é isso! Mas é verdade. Isso é uma loucura, mas é a verdade. Então, veja bem, isso acontece porque o discipulado, ele caracteriza a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é caracterizada pelo louvor. A igreja de Jesus não é caracterizada pelas organizações. A igreja de Jesus não é caracterizada nem pela IBD. A igreja de Jesus é caracterizada pela transmissão do Evangelho, pela edificação de pessoas. Então, o discipulado, ele caracteriza a igreja de Jesus porque está na base da missão de Jesus. O que Jesus fez foi discipular pessoas. Então, o discipulado vai dar sentido a todas as outras coisas que nós fazemos dentro de uma igreja. O discipulado vai dar sentido à música, o discipulado vai dar sentido à escola bíblica dominical, e ele vai dar sentido a todas as organizações que nós temos na igreja, quando tudo isso estiver com o discipulado como base do seu fazer, dos seus acontecimentos. Então, os eventos atraem. O discipulado transforma. Sem discipulado, a nossa igreja será reduzida a bons eventos para famílias. Então vamos fazer eventos. Nós vamos ter no dia 17 de maio, renovação de votos. Certamente nós teremos casais aqui na igreja que serão convidados de outras pessoas para participarem disso, porque os eventos atraem as pessoas. Mas o evento tem um bom discipulado. É como o vento. E o mesmo evento que traz, o vento leva. Discipulado transforma a vida das pessoas. Transforma porque apresenta o poderoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se a gente tira o discipulado da vida diária da igreja, nós estamos tirando uma parte extremamente importante da nossa missão como cristãos. Se a gente tira isso da vida da gente, nós estamos tirando algo que é fundamental no cristianismo de Jesus Cristo. Então, os nossos esforços devem ser direcionados para o discipulado, e nele nós temos promessas poderosas de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, Jesus diz: então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e agora no verso 19 é como se ele estivesse partilhando disso, ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E olha só o último versículo, a última parte do versículo, que promessa maravilhosa: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Que toda vez que você sentar com alguém, toda vez que você abrir a Bíblia com alguém e começar a conversar sobre o Evangelho, Jesus está dizendo para você: eu estarei lá juntinho com você, até a consumação dos céus. Sabe quando é? Quando ele voltar para levar a sua igreja. Mas até lá, toda vez que o meu povo sentar com outra pessoa e começar a discipular essa pessoa, Jesus está dizendo: conte comigo, porque eu vou estar junto com vocês. Existe uma poderosa promessa de Jesus para o discipulado. Ele vai estar junto nesse negócio.
Por quê? Porque isso tem a ver com ele, isso tem a ver com a obra dele, isso tem a ver com a missão dele. Discipulado, gente, presta atenção para a gente acabar, tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo. Entende isso? E Deus não está fazendo evento no mundo. Deus não está fazendo festa no mundo. Deus está usando pessoas que entendem a missão da igreja para a construção do seu reino, para a ampliação do seu reino. E a gente faz isso quando a gente senta com a família da gente, os amigos da gente, as pessoas que Deus coloca na nossa frente e abrimos a Bíblia com essas pessoas e falamos de Jesus para elas. Amém? Como é que a gente fecha isso, né? Quando discipulamos, nós estamos participando da construção do reino. Discipular é trabalhar na obra que Jesus começou. Isso é fazer discipulado. Como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Como é que eu posso sair daqui hoje, se você entendeu pelo menos a visão do que é um discipulado? Como é que você pode começar isso? Primeiro, toma a iniciativa. Você entendeu a visão? É isso que Deus está fazendo no mundo? Então você tem que tomar uma iniciativa. Procura uma pessoa. Comece lendo a Bíblia com essa pessoa. Pode ser um parente, pode ser um amigo, um filho. Nós temos uma proposta que a Marina trouxe para mim, que depois de 6 meses, 1 ano de avaliação, a gente talvez venha trazer para a igreja às quintas-feiras, no culto de quinta-feira, que é botar discipulado na prática aqui. Em vez da gente ficar só pregando e ensinando, nós vamos fazer a coisa. Nós vamos nos unir para fazer junto aqui dentro. Vamos nos separar aqui dentro desse templo, um pequeno grupo lá em cima, outro aqui embaixo, e nós vamos fazer, nós vamos ensinar e fazer o discipulado, né? Toma a iniciativa, escolha uma pessoa. Pode ser um parente seu, um filho. Senta com seu filho, você recebeu o pão diário. Senta com a sua casa, com a sua família, vamos ler junto a palavra de Deus. Não fica com medo, pastor, mas eu não sei explicar. Há poder na palavra, irmão. Deixa a palavra falar. Deixa a Bíblia ser Bíblia. Às vezes a gente não quer deixar a Bíblia ser Bíblia. Deixa a Bíblia ser Bíblia. Você só tem que tomar a iniciativa de fazer. Segundo, esteja disposto a aprender para ensinar. Tem que pagar o preço de aprender, irmãos. Tem que pagar o preço. Ele é doloroso para alguns, às vezes é tempo de estudo, é livro que a gente precisa investir dinheiro. Amanhã, olha, eu, o Wesley, o Maurício e o Ricardo, né? De 7 horas da noite às 11 horas da noite, nós vamos estar fazendo um curso para depois trabalhar com vocês. 3 dias, de 7 às 11 da noite. Vamos estudar, vamos aprender para poder ensinar. Então, a gente precisa crescer no conhecimento para ajudar as pessoas. Então, invista em livros, invista em cursos, invista em presença nas propostas de ensino que a igreja oferece. É um preço que a gente paga para aprender, para poder ensinar para outras pessoas. Terceiro, tenha coragem de exortar pessoas. Discipular envolve correção. Gente, presta atenção. Correção é um ato de amor. É muito complexo quando você convive com uma pessoa, você senta com essa pessoa, você sabe que ela precisa ser corrigida na fé e você não diz nada. Quando a gente corrige uma pessoa, nós estamos exercendo amor com essa pessoa. Nós estamos reorientando a sua vida espiritual. Então, aprenda a fazer isso. Deus nos dá autoridade no Espírito para nós nos sentarmos com irmãos que precisam ser redirecionados na sua fé. Melhor do que criticar é exortar. É fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. É no amor, sentar junto, abrir a palavra de Deus e dizer para a pessoa, deixa eu ajudar você a reorganizar o seu mundo espiritual. Em último lugar, não, último ainda não, quase o último, seja modelo, desenvolva uma vida para que as pessoas, para que você possa servir de parâmetro para outra pessoa. Então, pais, seja modelo em palavras e em ações. Não é só palavra, não. Aquele papo do faça o que eu mando e não faça o que eu faço,
na fé cristã não tem parâmetros bíblicos. Os filhos aprendem com o que a gente é, muito mais com o que a gente diz para eles. Então, seja modelo para o seu filho de vida espiritual. Maridos, mostrem para a sua esposa como é que Cristo amou a igreja. Olha que desafio. Mostra para a sua esposa, homem, como é que Cristo ama a igreja. E você, mulher, mostre para o seu marido como que a igreja deve se relacionar com Cristo. Mostre isso nas relações entre vocês. Ok? No exercício do amor um com o outro. Filhos, ensinem aos seus pais como filhos cristãos devem viver a plenitude da juventude. A Bíblia tem palavra para os filhos. Como é que é ser um filho bíblico? Ensina isso para o seu pai, para sua mãe. Né? Quinto lugar, torne as suas conversas mais espirituais. Fale mais de Jesus, do poder do Evangelho. Converse sobre encorajamento, acolhimento, conforto. Ajude as pessoas a crescer em Cristo. Encoraje as pessoas a servir. Fale sobre santidade. Eu acho que nós precisamos desenvolver isso, as nossas conversas, elas serem mais espirituais. Falar de coisas mais espirituais. Né? Agora sim, último, ajude as pessoas em sua caminhada até o céu. Isso é discipular. Ajudar as pessoas na sua caminhada. Discipular é isso, é ajudar pessoas na sua peregrinação até a Terra Santa. E nessa viagem alguns estão fortes, outros estão debilitados, outros estão desanimados, outros estão cansados. E nesse sentido, nós devemos nos encorajar uns aos outros, caminhar junto. Como diz lá o escritor de Hebreus, capítulo 10, nos versos 23 a 25, ele diz assim: apeguemo-nos, né? Quase que enrolei a língua aqui, com firmeza a esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia da volta de Jesus, o dia da consumação de todas as coisas. E é interessante porque o escritor de Hebreus, ele está escrevendo para um grupo de pessoas. A gente não sabe quem escreveu, mas a gente consegue montar o perfil dele e tentar entender também quem são os ouvintes dele. Né? Ele está mandando para um pessoal que está em crise de fé, que está começando a se desvincular um do outro. Por causa da perseguição, Cláudio pediu que todos os cristãos, o imperador Cláudio, saíssem de Roma. Eles perderam seu lugar em Roma e perderam seu lugar no judaísmo. Eles estão soltos, desesperados. E esse escritor, como um coração pastoral, escreve para eles dizendo: calma aí, gente. Vamos ficar firme na esperança que nós prometemos, porque Ele é fiel. Deus é fiel, não corre não sai fora não, vamos trabalhar junto. E ele vai então exortar os crentes dali, aquela comunidade, a falar assim: olha, vamos caminhar um com o outro, não vamos deixar de nos reunir como muitos já estão fazendo, estão saindo, estão com medo, mas nós não, vamos nos apegar à fé e vamos nos encorajar, porque um dia Jesus vai voltar. Enquanto isso não chega, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos nos ajudar até esse dia. E o discipulado é isso, gente, isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Não tem evento que substitua isso. Não tem reuniãozinha que substitua isso. Não tem movimento dentro da igreja que substitua um negócio desse. Não tem organização que é mais poderosa do que isso. Do que a gente sentar com as pessoas e dizer para elas: vamos andar juntos até o céu. Amém? Então, captura isso na sua mente, no seu coração. Nós vamos falar disso no final de semana que vem. Nós temos mensagens voltadas para isso. Eu vou pregar 3 vezes, o Ricardo vai pregar uma vez, né? O Tony vai pregar uma vez. São 5 mensagens que nós vamos pregar no carnaval, né? Falando, provocando justamente essa discussão, o valor do discipulado para a vida da família, para a vida da igreja, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos terminar, vamos cantar, não é? Vamos cantar, depois eu vou falar uma coisa legal aí.